Vou resolver o problema 37 do capítulo 5 do Young Friedman. Detalhes da edição do livro eu deixo na descrição do vídeo. Esse problema é muito parecido com um problema que eu fiz recentemente. Vou deixar detalhes em algum lugar por aí e o editor vai colocar no card, enfim. Vamos lá então. Duas caixas estão ligadas por uma corda sobre uma superfície horizontal. Figura está aqui. A caixa A possui massa MA e a caixa B possui massa MB. O coeficiente de atrito cinético entre cada caixa e a superfície é μc. As caixas são empurradas para a direita com velocidade constante por uma força horizontal F. Daí pede: desenhe um ou mais diagramas do corpo livre para calcular, em termos de MA, MB e μc, letra A, o módulo da força F, e B, a tensão na corda que conecta os blocos. É exatamente a mesma figura, só na outra questão, que era 4.35 do mesmo livro, se eu não me engano. Era uma mulher que puxava a corda aqui, mas a figura era a mesma, e não tinha atrito. E até naquela ocasião eu comentei que algumas das equações não seriam importantes, justamente porque a gente não tinha atrito. Agora que tem atrito entre a superfície, o chão aqui, e a superfície dos blocos, aí todas as equações que a gente escrever vão ser necessárias. Então nós vamos começar pela seguinte análise, desenhando os diagramas de força, né, desenhando os corpos. Esse aqui é o meu corpo A e esse aqui é o meu corpo B. Primeiro, eu tenho uma força F puxando o corpo B para a direita. Também tem uma força peso, MBG. Também tem uma força normal, vou chamar de FNB, força normal sobre o corpo B. Além disso, tem a corda puxando ele para trás, então eu vou colocar aqui a tração na corda. E ainda por cima tem uma força de atrito B. Aqui para frente nós vamos ter a força T. Essa aqui é a mesma, né? Para ação e reação aqui, essas duas. Força normal A. Peso MAG. E para a esquerda só tem uma força aqui puxando esse corpo e a força de atrito. Vou chamar de F atrito A. Precisamos de um sistema de coordenadas. O sistema que eu vou usar para os dois corpos é um eixo horizontal X e um eixo vertical Y. Podemos resolver a segunda lei de Newton aqui para todos os corpos em todos os eixos. Então, vamos ter quatro equações, né? Corpo A no eixo X, corpo A no eixo Y, corpo B no eixo X, corpo B no eixo Y. Então vamos começar com o corpo A, eixo X. Quais são as forças que nós temos no eixo X? Positivo, nós temos a força T. Negativo, nós temos a força de atrito. T menos força de atrito A. Somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. Qual é a aceleração do corpo A? Bom, está dizendo aqui no enunciado que ele está se movendo com velocidade constante, então a aceleração é zero. Portanto, isso aqui é zero. Isso vai ser a mesma coisa nos dois eixos, né? Para os dois corpos nos dois eixos, né? A segunda lei de Newton diz para a gente que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração do sistema é zero nesse caso, porque ele está em equilíbrio dinâmico, ele está se movendo com velocidade constante. Então essa é a equação no eixo X. No eixo Y, corpo A, para cima, força normal, para baixo, força peso. Força normal A menos força peso, MAG, é igual a zero também. Fazer a mesma coisa para o corpo B. Quais são as forças atuando sobre o corpo B no eixo X? Positivo nós temos F, negativo nós temos T,
e a força de atrito B. Isso é igual a 0. E no eixo Y, força normal e força peso. Então, força normal B menos MBG é igual a 0. São essas as 4 equações que nós temos, nós vamos usar todas elas. Por quê? Aqui eu tenho força normal e aqui eu tenho força de atrito. Aqui eu tenho força normal e aqui eu tenho força de atrito. Nos dois casos, nós temos uma relação, temos que usar essa relação entre força normal e força de atrito cinético. A força de atrito cinético ela é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, nós podemos reescrever a força de atrito A como o coeficiente de atrito vezes a força normal A e a força de atrito B como o coeficiente de atrito vezes a força normal B. Agora, essa equação em Y para os dois corpos já diz para a gente quanto que vale a força normal, porque força normal menos peso vai ser 0. Então, a força normal vai ser igual ao peso. Então, nesse caso, para os dois corpos, a força de atrito vai ser coeficiente de atrito vezes MAG e aqui coeficiente de atrito vezes MBG, por causa dessa equação em Y. Falta só agora usar as equações em X. Só que eu vou reescrever essas equações substituindo a expressão para força de atrito. T menos coeficiente de atrito vezes MAG igual a 0 e força menos T menos coeficiente de atrito vezes MB vezes G igual a 0. O que eu posso fazer com essa equação, essas duas equações? Eu posso isolar o T nessa equação, substituir nessa, e aí fica sem estar em função de T, fica só em função de F, coeficiente de atrito, massas e G. Ou eu posso simplesmente somar as duas, né? Se eu somar as duas, aqui eu tenho mais T menos T. Cancela, fica só todo o resto. Então, se eu somar A com B, eu obtenho F mais T com menos T dá 0, menos coeficiente de atrito vezes MAG, menos coeficiente de atrito vezes MBG igual a 0. Posso juntar aqui, colocando em evidência, o coeficiente de atrito e o G. Então, coeficiente de atrito vezes G vezes MA mais MB. Apenas coloquei em evidência. Isso é igual a 0, ou seja, a força F é igual ao coeficiente de atrito vezes G vezes MA mais MB. Essa é a expressão para a força F. E isso já é o pedido da letra A, o módulo da força F. Isso aqui é a letra A. E para a letra B, nós voltamos para a expressão A. Então, T é igual coeficiente de atrito vezes MAG. Agora, eu vou fazer de novo a mesma coisa que eu fiz quando resolvi o outro problema. É uma análise, o problema já acabou, aqui eu não preciso fazer mais nada, mas eu quero fazer uma análise que é a seguinte: quanto que vale a força F em relação à força T? É só fazer a divisão aqui, então eu vou dividir coeficiente de atrito vezes G vezes MA mais MB dividido por coeficiente de atrito vezes MAG. Aqui tem G, aqui tem G, aqui tem coeficiente de atrito, aqui tem coeficiente de atrito. Isso aqui fica igual MA mais MB dividido por MA. F igual a T, que multiplica MA por MA dá 1, mais MB dividido por MA. Isso aqui, essa razão, ela sempre vai ser maior do que 1, independente do valor de MA e MB. Então eu posso dizer aqui que F vai ser sempre maior ou igual a T. Por que maior ou igual a T? Existe um único caso em que essa força F e essa força T vão ser iguais, que seria o caso
que essa velocidade constante aqui fosse zero, então os dois blocos estariam parados, a força F fosse zero, aí não tem força de atrito, porque não tem nenhuma tendência de movimento, o bloco não está tentando deslizar, não está sendo puxado para nenhuma direção para deslizar sobre o solo. Ele também não puxa o outro bloco, então não tem tração na corda. E esse bloco, então, também não anda, também não se move, também não tem atrito. Então tudo aqui seria zero, tudo no eixo X, né? A força é zero, a tração é zero, as forças de atrito são zero. Claro, o peso e a normal continuam sendo diferentes de zero, mas ao longo do eixo X, todas as forças seriam zero. Daí, nesse caso em particular, velocidade zero, força zero, nós teríamos que a força e a tração são iguais, e são iguais a zero. Mas é o único caso. Em todos os outros casos, a força F vai ser sempre maior do que a força T, porque essa razão aqui, né, essa razão MB por MA sempre vai ser um número maior do que zero, e 1 mais isso sempre vai ser alguma coisa maior do que 1, então força F sempre vai ser maior do que T. Então é isso. Tentem fazer esse problema, tentem resolver sozinhos, comparem com a minha solução, e é um problema a mais para vocês estudarem, e uma análise interessante para se fazer aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.